Olá, eu sou Débora Guiar e hoje nós vamos falar sobre os attachments. O que são esses attachments e para que servem? Nesse vídeo você vai saber. E aí, o que são os attachments? Você pediu um tratamento virtual, no seu relatório veio dizendo que tais dentes, dente 32, 33, 23, qualquer dente aí, precisou de um attachment e foi adicionado ao seu setup virtual esse attachment. E aí você que nunca trabalhou com alinhador invisível não sabe o que é o attachment. E vai servir como um apoio para que o alinhador tenha toda a sua função de movimentação dentária em movimentos que ele tem dificuldade. Se a gente for pensar um pouquinho na biomecânica de alinhadores, os movimentos que eles têm dificuldade é extrusão, angulação e rotação. Principalmente se for rotação de dente cônico, porque você está tentando girar um dente que é cônico, sem apoio, porque é um plástico abraçando ali aquele dente. Então, como é que ele vai conseguir girar? É bem difícil fazer essa movimentação com o alinhador por causa disso. E aí é que entra os attachments nessa jogada. Eles vão auxiliar a sua biomecânica na hora de alguns movimentos que não é favorável com o alinhador. Então, ele vai aumentar a área de contato entre o plástico e o dente, e ele vai ter uma área ativa. Essa área ativa geralmente está voltada para o lado contrário, que você quer fazer a movimentação, mas não vou entrar ainda nesses detalhes nesse vídeo. Basicamente, o attachment é esse ponto que você vai ter como apoio para movimentar, fazer movimentos de dente que com o alinhador não é tão favorável. Outra opção que você tem também para utilizar attachment é para retenção. A gente sabe que na parte posterior o alinhador ele tem uma dificuldade de ter uma retenção boa, principalmente em paciente que é adolescente, o segundo molar ainda está terminando de erupcionar, ainda tem um pouquinho de gengiva. Então, colocar um attachment nos primeiros molares é essencial para você ter essa retenção do alinhador nesse paciente. E você já percebeu aí que tem duas maneiras de você utilizar o attachment. O attachment ativo, que é o attachment que vai ajudar na movimentação, e o attachment passivo, que é o attachment que vai ajudar na retenção. Então, para isso é que servem os attachments. E aí, como é que você vai fazer para instalar os attachments no seu paciente? Como é que instala attachment no seu paciente? A primeira coisa que você vai observar é que, no caso, quando chegar no seu consultório, vai ter um template de attachment. Geralmente, esse template é numerado com 00. E nesse template você vai identificar quais são os dentes que precisam de attachment. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Aqui tem um modelinho com alinhador, eu vou só tirar o alinhador aqui para vocês verem direitinho. Aqui no alinhador, você consegue identificar quais dentes têm attachment. E aí, o que é que eu faço? No começo, quando eu não conseguia identificar, achava ruim de enxergar, não sabia muito bem o formato do attachment, eu decalcava com aquela canetinha permanente. Decalcava o attachment para ficar melhor de eu enxergar na hora de inserir a resina. E aí não vai ter erro, você vai saber o formato do attachment, para na hora que você passar isso para o dente do paciente, você saber se está bem colocado, para saber onde é que vai desgastar, saber qual é o formato que fica, isso facilita a sua vida. Olha, uma dica chave de instalação de attachment é essa aí. Então, marca o attachment antes de preencher com a resina, para você poder identificar o attachment e depois para poder comparar depois que instalou no paciente. Como é que você vai instalar? Primeira coisa, você vai isolar os dentes do paciente, como se fosse instalar um aparelho fixo, por exemplo. Você usa o expansor para afastar lábio, bochecha, né? Não tem nenhum risco de molhar os dentes. Então, você vai fazer a profilaxia com pedra pomes e água nos dentes que vão ter o attachment. Depois disso, lava e vai colocar o ácido fosfórico nesses dentes. Só precisa ser nos dentes do attachment e exatamente no local que o attachment vai ficar. Colocou o ácido fosfórico, lavou, seca, adesivo, fotopolimeriza. Eu acho que isso todo mundo conhece, a não ser que você faça em um passo só, ao invés de 2 passos, com o CEP da 3M, que ele serve como ácido e adesivo e salva um tempão no consultório. Eu acho que vale a pena esse investimento. Mas enfim, ácido, lavou, adesivo, secou gentilmente, fotopolimeriza, e aí você vai pegar o template do attachment e vai preencher os attachments, por exemplo, só um M-arco. Eu faço assim, é uma dica que eu sempre dou nas minhas aulas. Faz por M-arco.
Porque se você preencher tudo, e foram muitos attachments, enquanto você polimeriza da direita ou da esquerda, pode ficar úmido de saliva. E aí no final vai ter algum risco de cair, de fraturar, de quebrar. Então, para evitar isso, faz por IMIAR. Então, preenche o IMIAR, por exemplo, nesse caso aqui, só tem canino, esse é o inferior. Só tem canino, vê se dá pra ver, o canino aqui e molar. Vou tentar virar pra câmera, ver se vocês conseguem. Realmente, alinhador estético é bem estético. Por isso que às vezes no comecinho eu circulava pra ficar bom de ver. Então, vai e preenche esse espaço, esse slotzinho de attachment do lado direito e esse aqui. Encaixa no paciente, faz pressão digital e fotopolimeriza. Não esquece de continuar fazendo pressão digital na hora de polimerizar, para a gente ter certeza que o template do attachment está totalmente encaixado. Fez isso, cuidado ao remover para você não arrancar o attachment de vez. Você vai tirar pela área que tem menor retenção, que é qual? A lingual. Se você colocou um attachment vestibular, na área do attachment ele vai estar mais retentivo, e é normal. Então, na lingual vai estar menos retentivo. E aí você vai soltando pela lingual com algum instrumento que você esteja acostumado. Pode ser uma sonda, só cuidado para machucar o paciente. Pode ser um Hollenbeck, também cuidado para não machucar o paciente. Pode ser uma cureita de resina, o que você tiver acostumado, para só apoiar e poder tirar essa placa, esse template de attachment, sem machucar o paciente e sem quebrar nenhum attachment. E aí você encaixou, você fotopolimerizou, você tirou o template de attachment e agora você vai observar se o attachment que está no dente do paciente está no formato do que foi planejado. Porque vamos dizer que você colocou resina a mais. Quando você coloca resina a mais, vai extravasar a resina. Vamos supor aqui que o attachment é uma bolinha, tá? Geralmente não tem não, mas vamos dizer que é uma bolinha. E aí você botou lá a resina e extravasou, então ele não virou mais uma bolinha. Ele fica a bolinha e ao redor fica excesso de resina. Então imagina se a gente quer um attachment trapezoidal para fazer uma movimentação específica, se a gente quer um vertical, se a gente quer um otimizado, a gente quer fazer um binário de força e você não deixa o attachment exatamente no formato que foi planejado, quando a gente encaixar o alinhador, quando o alinhador encaixar no paciente, ele não vai ter aquela área de contato aumentada. É um dos objetivos dos attachments serem colocados naquele dente para aquele movimento. Então você vai cuidadosamente remover o excesso de resina ao redor do attachment. Faça isso com uma broca específica que remove somente resina, ok? E aí os seus attachments estão todos instalados e preparadíssimos para fazer a função que lhes foi dada. Missão dada é missão cumprida. Para isso vão servir os attachments, para isso que você precisa incluir no seu plano, na sua prescrição, a necessidade de attachment. Ah, mas eu não entendo nada de attachment, como é que eu vou saber quais precisa? Geralmente, quando você pede para a gente fazer um setup digital, geralmente já vem os attachments planejados. Por quê? O nosso técnico, o técnico da Digital Aligner, ele é um ortodontista. Ele não é inteligência artificial e ele não é técnico. Ele é um ortodontista que fez especialização como você, que trabalha clinicamente como você e que sabe como acontecem os movimentos. Então ele já vê pela tabela de movimentação que precisa de um attachment ali, um attachment aqui para melhorar isso, para melhorar aquilo. Ele já vai dar aí uma direção para você e você pode avaliar se você quer attachment a mais. A menos eu não indico. Se ele colocou é porque realmente precisa daquele attachment para fazer aquela movimentação. Então se você está vendo que precisa de uma movimentação a mais, por exemplo, nossa, esse incisivo aqui angulou muitos graus, eu acho que um attachment iria ajudar a movimentação, e você pode solicitar isso, porque você é o ortodontista responsável pela prescrição, você é o ortodontista responsável por aquele tratamento, é você que vai manejar o caso, então você decide o que é melhor para o seu paciente dentro do que você planejou para ele. Última dica que eu esqueci de falar. Quando você tira o template de attachment, remove o excesso de resina, é importante você passar fio dental na mesial e na distal dos dentes que você colocou attachment, porque às vezes, quando você vai secar o adesivo, meio que fica um excesso de adesivo entre os dentes e o paciente vai ter dificuldade de passar o fio dental e vai achar que é o attachment.
e aí vai implicar com o attachment, fala mal do attachment, e não é ele, coitado, ele só está ali para ajudar o paciente, ele só está ali para fazer o bem. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre os attachments. Se você é paciente, está assistindo esse vídeo é direcionado para ortodontistas, então pergunte ao seu ortodontista sobre os seus attachments. Até o próximo vídeo.